Muito boa noite, meu caro amigo internauta, caríssimos e caríssimas. Eu gostaria de compartilhar com você talvez uma das parábolas de Jesus mais conhecidas na Bíblia, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Mas antes, Jesus faz uma exposição que alguns chamam a seção dos perdidos e achados da Bíblia. Lucas 15 começa a falar da parábola do bom pastor, ou da ovelha perdida, que a ovelha sai do curral, do aprisco do pastor, se perde. Então o pastor sai à procura da centésima ovelha e não descansa até encontrar aquela ovelha e traz consigo nos seus braços, nos seus cuidados. A outra parte de Lucas 15 fala da dracma perdida, fala de uma mulher, uma dona de casa, uma esposa, que varre a casa, os afazeres domésticos, e perde o colar, a dracma, que era uma moeda grega, e no Império Romano era uma moeda de um valor específico, importante, mas muito mais do que o valor monetário, era o valor sentimental, porque tudo indica, segundo estudiosos, que o seu marido dera aquele colar com aquela dracma, e a mulher não descansa até varrer toda a casa, o ambiente doméstico, e encontrar aquela moeda, aquela dracma perdida, aquele dinheiro perdido. E diz o texto de Lucas 15 que ela chama as vizinhas, as parentes, as amigas, faz uma festa porque encontrou algo que havia perdido e era tão importante, tão caro para ela. E Lucas 15, a partir do verso 11, Jesus conta a parábola dos dois filhos, filho pródigo. Pródigo é esbanjador, gastador. E diz o texto de Lucas, a narrativa lucana, narrativa de Lucas 15, que Jesus fala aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei dessa parábola, que certo filho mais novo perde a herança do pai, ainda com vida, vai para uma terra distante e gasta com meretrizes, nos inferninhos, nas boates, nos prostíbulos, com amigos, com orgias, bebidas, muita comida, muitas mulheres, muitos amigos. O dinheiro acaba, diz o texto que os amigos se foram, as mulheres se foram, o dinheiro se foi, o glamour da vida se foi, os prazeres da vida se foram, a sua juventude, a sua força, a sua energia, sua vitalidade se foi, aquela alegria esfuziante, aquela alegria contagiante, aquele glamour todo se foi. Os anos de contentamento se foram. E diz o texto em Lucas 15 que veio uma fome na terra, naquela localidade, naquela região, e o filho mais novo, chamado pródigo, aí por Jesus na parábola,
começa a passar fome e necessidade, e vai ali e arruma um emprego de cuidar de porcos, de suínos. E para um judeu ortodoxo, um judeu tradicional, um religioso que observava a lei, a Torá, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, aquilo era um insulto, uma humilhação, porque os judeus e os muçulmanos consideravam a carne de porco, a carne suína contaminada, proibida por lei no Decálogo, nos 10 mandamentos, na Torá, na lei de Deus. Jesus faz um discurso sobre a misericórdia de Deus, os caminhos da graça, do acolhimento, do perdão, da aceitação do outro. Fala também de um personagem, o filho mais velho, o bom moço, o certinho, não é? O bom filho, o exemplo da casa, e fica ali com o pai e acha um absurdo, acha uma ofensa muito grande, um vitupério muito grande, uma ignomínia. O filho mais novo gastar o dinheiro do pai. Em outras palavras, aquele filho mais velho achava que, é uma lição que nós aprendemos, se ele pediu a herança do pai, é porque em seu coração o pai já morreu para ele. Porque a única coisa que ele queria não era o afeto do pai e nem do irmão. Uma família complicada, uma relação familiar complicada. Eu vejo aí a obediência, o egoísmo, a obediência ao pai do filho mais velho, mas ele não amava o seu irmão. Ele não amava o seu irmão. E ele não se alegrava com arrependimento. Não compartilhava da alegria do pai. Era minimalista, não acreditava na redenção. São o tipo de pessoas que não acreditam na capacidade de redenção. Há pessoas por aí perdidas, como esse filho pródigo, que andam por aí precisando ser achadas, precisando ser alcançadas pela graça de Deus. Querem ser encontradas. E Jesus é o caminho. Ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É impossível, meu amigo, meus caros, caríssimos e caríssimas, é impossível viver longe da presença de Deus. Onde Jesus se encontra, se faz presente, há um milagre do reencontro, há um milagre da reconciliação. Jesus quer nos encontrar, Jesus quer nos achar, Jesus quer te achar, Jesus quer reconciliar-se com você, comigo, com todos nós. Talvez você esteja como esse filho pródigo, dileto amigo, perdido por aí, sem direção, sem esperança, sem perspectiva de vida, mas Jesus é a nossa única esperança. Alguns estudiosos falam que Jesus entra pela hermenêutica do Pai, ou seja, ele interpreta, ele mostra o Pai, ele ensina o caminho do Pai, de Deus. Ele revela como Deus sente, como Deus age, como Deus trabalha. E o Pai aí, na parábola,
do filho pródigo é Deus. O mais novo são todos aqueles e aquelas que vão por aí perdidas, longe do aprisco, como a ovelha e a moeda daquela mulher que se perde. Há muitas pessoas por aí perdidas pelo caminho. Foram seduzidas pelo pecado, foram seduzidas por elas mesmas, foram seduzidas por este mundo, por Satanás, foram seduzidas pelo seu eu, pelo egoísmo, pela egolatria. Mas Jesus quer nos dar uma nova vida. Jesus quer nos dar um novo sentido. Jesus quer nos mostrar o caminho do Pai, o caminho de reencontro do Pai. Mostra também o regresso. O filho pródigo chegou a uma certa altura e ele teve aí um insight, como os psicólogos gostam de dizer, um estalo, uma revelação. Eu irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Torna-me ou trata-me como um dos seus empregados. Aquele jovem, ele queria trilhar por caminhos tortuosos, caminhos escuros, atalhos, sem direção, sem rumo, sem perspectiva, preenchendo o vazio do seu coração com as coisas deste mundo, fugindo de Deus, fugindo da casa familiar e fugindo de si mesmo. O melhor caminho é o retorno, é a conversão, é convergir, é virar as costas para o pecado, para este mundo de ilusão e voltar-se para Deus. Isso é conversão. Isso é retornar. Isso é reconciliar. Aquele jovem havia afastado da casa do pai, o pródigo. Seu irmão mais velho, ao invés de abraçá-lo, ao invés de matar a saudade do seu irmão, ele critica, porque ele não acreditava no arrependimento do irmão, na volta do irmão. O irmão, a relação dos dois era tão distante que ele não teve nem a curiosidade de saber como o irmão estava, o que o irmão havia passado, a fome, a escassez de víveres, de alimento, necessidade. Ele foi logo julgando aquele irmão. Isso significa que a parábola do filho pródigo, Deus nos mostra a sua graça. Por isso que Lamentações 3:22 de Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade e a tua misericórdia. Então, Jesus se revela nessa parábola como o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do abraço, o Deus do aconchego, do acolhimento, do perdão, o Deus da reconciliação, da aproximação. Jesus quer refazer as nossas vidas. Jesus quer transformar as nossas vidas. Quer fazer nova todas as coisas, quer gerar novidade de vida em nós. Muito boa noite. Deus abençoe.